Então a gente montou um negócio em que a gente faz os planos de cuidados dos pacientes, todos, cada um com a sua expertise, dando o seu melhor, acolhendo o paciente, sem preocupação de tocar agenda. A gente fica ali para dar assim, ó, a gente está ali para ele, entendeu? A gente para assim, ó, tá, vamos lá, vamos começar assim e vamos ouvir o paciente. Que foi uma das coisas que mais chamou a atenção no curso, a forma de abordar o paciente. Tu entraste e aí vocês entraram em fevereiro, não foi? E aí quando foi em março, Sim. explodiu a pandemia. E aí? Como é que Cara, foi, cara? então, em fevereiro, daí assim, eu tinha acabado de sair da residência, daí eu disse, vou para a clínica, né? Daí dia 9 de março tivemos Vou a bombar. reunião na clínica, fizemos um coffee break e tal, vai ser show e tal, reunimos a equipe, começamos a maquinar as coisas, né? Começamos a atender e tal, daí no dia 17, 18 ali de março, fecha tudo e aí? Daí a gente fechou a clínica, ficou 1 mês e meio fechado, cara. E assim, sem faturamento, sem E nada aí na clínica. é importante Mas o que a dizer gente que a fez, clínica. né? É importante dizer, rapidinho, Mar, que a clínica de vocês não é uma clínica, é uma clínica top, né, cara? Eu queria que você falasse um Uma pouco da clínica clínica. Tipo, tem diferente. uma estrutura, tem uma equipe multi, enfim, tem aparelhos. A nossa clínica, na verdade, a gente montou com o intuito, então, de tratar o paciente. Aquele negócio, o paciente vai no médico e tal, daí o médico fala, tem que perder peso, tem que comer melhor, tem que fazer exercício físico. E muitas vezes ele faz isso e dá tchau pro paciente, e o paciente sai assim, tá, onde é que eu vou? O que que eu faço? Como é que eu faço? Então, a nossa ideia foi fazer o quê? Montar uma clínica que oferecesse esse caminho. O paciente precisa disso, então nós vamos oferecer o caminho. Então, nós temos o serviço de nutrição, temos serviço de fisioterapia com 3 fisioterapeutas, com todo equipamento aqui na clínica disponível. Temos um personal trainer, então a pessoa que, porventura, quer fazer uma atividade física, mas às vezes não... Estou com 50 anos, obeso, hipertenso, diabético. Vou começar uma academia normal? Tenho medo, né? Então, aqui a gente consegue fazer um serviço exclusivo, individualizado, monitorizado, consegue chegar no limite, né, do paciente para segurança dele, mas também a gente consegue chegar num padrão que a gente consegue melhorar a parte física dele, consegue demonstrar isso por meio de exames, avaliações periódicas especializadas, e o principal nosso assim, é a nossa equipe mesmo, sabe? Então, assim, aqui eu me posiciono como o médico da reabilitação, mas que a gente tem a reabilitação como principal foco da clínica. Então, tanto os pacientes de fisioterapia cardiopulmonar, como a fisioterapia vascular, neurológica, junto com o pessoal da nutrição, que é a Débora, né? Junto com a fonoaudiologia, psicologia. Então, a gente montou um negócio em que a gente faz os planos de cuidados dos pacientes, todos, cada um com a sua expertise, dando o seu melhor, acolhendo o paciente, sem preocupação de tocar agenda. A gente fica ali para dar assim, ó, a gente está ali para ele, entendeu? A gente para assim, ó, tá, vamos lá, vamos começar assim e vamos ouvir o paciente. Que foi uma das coisas que mais chamou a atenção no curso, a forma de abordar o paciente. A gente tem aquela visão tradicional de ver revisão de sistemas, queixa principal, aquela anamnese engessada, e eu vi que eu nunca consegui fazer isso de uma forma adequada, tá? Eu odiava. Eu ficava assim, tá? Eu até pensei assim, às vezes o fato de eu não fazer clínica ou cardiologia, uma coisa que eu gostava, assim, foi isso, de ter que seguir um padrão. E daí eu vi que todos os conhecimentos adquiridos no curso, né, junto com todo o estudo que tu teve sobre habilidade de comunicação médico-paciente, eu consegui ver que eu não estava errado. Que eu fazia alguma coisa daquilo, mas eu não estava... Tem um embasamento, tem um porquê, tem explorar os sentimentos, de poder dar um toque assim mais pessoal, de informar o paciente, de ensiná-lo sobre a sua doença. Isso fez com que eu me sentisse um pouco confortável, assim, mais de poder seguir nesse curso, né? Então, o que a gente fez? Tá, resumindo. Então, falei um pouco da clínica e falei um pouco do curso, alguma coisa, né? Então, tá, a pandemia chegou, daí o que nós fizemos? Chegou a parte da telemedicina, né? Conseguimos converter as consultas que eram presenciais, nós conseguimos converter grande parte delas, uns 60% dos atendimentos, em atendimentos online. Isso a gente deve muito ao trabalho da minha irmã, da Renata, né? Que ela conseguiu fazer isso e eu não entendi como. Ela fez uma conversão de todos os pacientes, tanto que ela mantém até hoje.
nas terças e quintas ela atende online os pacientes que querem fazer online. Eu tentei fazer isso também, consegui poucas consultas, né? Mas a gente conseguiu manter um contato, assim. Mas a gente conseguiu se manter, foi isso, no começo. E daí eu comecei a estudar mais ainda, né? Daí eu comecei a estudar mais, ainda me dedicar. Terminei o curso, consegui fazer um resumo do curso, comecei a ler livros também, que no nosso grupo a gente comenta, e assim eu consegui ter um pouco mais de clareza, assim, o que eu tenho que fazer, né? A nossa clínica também, a gente tem reuniões semanais, e a gente tem um coaching, que é o Ricardo, ele nos ajuda muito com isso. Então a gente sempre estabelece estratégias para semana a semana, né, metas, né, para a gente conseguir chegar nos nossos objetivos no final. E isso foi essencial. Lembra que eu falei contigo também que teve uma época que eu tava, cara, sei lá, a gente começa a se questionar, começa a achar, o que eu tô fazendo? Né? A gente investiu numa clínica que está fechada, o que eu vou fazer da minha vida? Será que é isso mesmo que eu quero? Enfim, a gente começa a questionar tudo na nossa vida, né? E daí eu cheguei num momento ali de estresse, assim, ajuda com a psicóloga, ajuda com o coaching, com a minha irmã, com o meu irmão, com meus pais, namorada, tudo. E a gente conseguiu me acalmar, assim, de certa forma, e eu cheguei numa conclusão de que o marketing digital era uma saída, e também, assim, os pacientes não estavam indo na clínica, depois que ela começou a rodar de novo, daí eu pensei, vou atrás do paciente, né? Então, dá para ir atrás do paciente da forma do marketing digital e tal, né? Mas também eu fui de cidade em cidade ao redor, mostrar o meu trabalho, tá, para as secretarias de saúde, negociando com eles valores que eu acredito ser bons para mim. E assim a gente conseguiu fazer a clínica encher. Por quê? Porque os familiares desses pacientes que eu atendo viam a diferença no meu atendimento e eu utilizava todas as técnicas que eu aprendi na consulta com o CVM, e mesmo que eu atendesse o paciente até em 20 minutos, por exemplo, eu conseguia atingir ele aquele paciente numa forma que ele via que era diferente do atendimento. Eu escutava ele, eu esperava ele falar. E assim eu consegui dar mais resultados para esses pacientes, e os familiares desses pacientes começaram a vir para a clínica. Então a gente conseguiu encher a clínica dessa forma. Então foi isso que a gente fez. A gente se adaptou à nossa realidade, né? De estar ferrado ali, de estar com a clínica fechada e recomeçando sem paciente, todo mundo com medo de sair de casa. Depois de um tempo ali a gente foi fazendo, fui atrás dos pacientes. E agora a gente está até com um problema bom, que é o espaço físico não está comportando tanto a nossa clínica, os pacientes, né?